Olá, queridos. Estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Quero ler o texto de 29 a 31, que diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Meus queridos, nada poderia ser mais frustrante e amedrontador para uma mulher naqueles dias do que padecer de uma enfermidade febril que a impedisse de cuidar de sua casa, de seus afazeres e principalmente de poder recepcionar com qualidade os seus visitantes mais íntimos, que no caso era Jesus de Nazaré. O segundo milagre que Marcos inclui no seu evangelho, o terceiro de Mateus e o segundo de Lucas, tem aí um caráter doméstico, particular e urbano, muito urbano. E foi contemplado por poucos, por ter acontecido sob o teto do discípulo Pedro, num círculo bem restrito ainda. Aos outros evangelistas limita-se a copiar o relato de Marcos feito do episódio, oralmente proferido por Pedro a este. Mateus inclui a cura do leproso, primeiro, que está registrado em Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. E Lucas obedece fielmente ao registro cronológico de Marcos. Amados, os relacionamentos humanos em Israel eram alicerçados ainda num conceito de solidariedade nacional. As circunstâncias sociais eram propícias. Havia necessidade de combater um inimigo único. Nenhum bom judeu desejava o domínio estrangeiro europeu. As ações de insurgimento político eram desgarradas porque, em consciência, o povo esperava um Messias também politicamente redentor. A solidariedade estava também alicerçada no conceito de unidade nacional. Era um povo que debatia as ideias, produto de muito tempo passado na sinagoga, de onde tinham vindo, e sobre qualquer tema ali levantado eles discutiam. O episódio apresentado mostra-nos um Jesus amigo, companheiro, solidário, camarada, um Cristo oportuno, muito oportuno. Qualidade, aliás, manifestada no decorrer de todo o seu ministério. Esse milagre não foi um milagre público perante a multidão, mas marcou profundamente os corações daqueles que o assistiram. Uma febre alta em Israel, queridos, nesta altura, poderia levar à morte. Grave ou não, o estado da sogra de Pedro impedia de servir aos outros, aos seus convidados. Terá sido este o primeiro contato de Jesus com a sogra de Pedro? O trabalho de Deus, queridos, na vida das pessoas, não acontece primeiramente no dia da conversão do pecador. Hoje, por vezes, cria-se a ideia de que Deus só se aproxima do pecador quando o pecador se aproxima dele. Esta é uma teologia errada, equivocada. Um dos ingredientes muito usados por Jesus no decorrer do seu ministério foi o de ir ao encontro da necessidade do indivíduo, como pessoa. Vejo aqui nesse texto um Jesus utilizando-se dos seus atributos divinos a fim de favorecer seres humanos cativos. Não é tanto a religiosidade, mas o valor do ser humano que pesava para Jesus.
A teologia dos nossos dias, queridos, precisa caminhar por aí. Precisa caminhar para levar Deus a fim de produzir esperança nas pessoas. Poderá parecer à primeira vista que estou falando de ação social. Nada disso. A ação social não deveria existir. Deveria ser, antes, ação pessoal. Este foi o principal ingrediente que permeava o ministério de Jesus Cristo. Ele nunca dissociou a necessidade física e emocional do indivíduo da sua necessidade espiritual. Jesus também nunca se enganou a si próprio, iludindo o indivíduo com a mensagem do vai em paz, o Senhor é contigo. Não. Pelo contrário, vemos aqui um Jesus partilhando as cargas dos outros, mesmo quando nada parece grave. Jesus acompanhava os sentimentos das pessoas e agia em conformidade com a dor do coração, como, por exemplo, na morte de Lázaro. Quando ele chorou, ele mostrou esses sentimentos. No caso da filha de Jairo e muitos outros casos, quando Jesus foi solidário. Jesus reabilitou a sogra de Pedro pela ação do coração. E o que mais incomodava a sogra de Pedro, gente, nesse momento? A febre alta ou a incapacidade de poder servir ao mestre? Eu, particularmente, prefiro acreditar na segunda possibilidade, conhecendo a força que tem a mulher. A referência que Marcos faz nas palavras, quando ele diz, e a febre a deixou, passando ela a servi-los, é enfática para a compreensão das limitações humanas e o verdadeiro trabalho de Deus em nós. Jesus compreendeu o sofrimento emocional da sogra de Pedro e agiu em conformidade com a necessidade do seu coração. Os discípulos de Jesus, infelizmente, sofrem de uma patologia generalizada de impedimento de serviço. Provavelmente, na grande maioria, mais urgente que aplicar uma dose de evangelho é primeiro conseguir descobrir qual é a necessidade real do indivíduo. Porque, de uma forma, ajudando a compreender a coordenada espiritual face às suas necessidades emocionais, produziremos pessoas aptas para servir mais entusiasticamente a Jesus. Se não percebam, querido, que o versículo 31 do texto que lemos diz que, após ter sido livre daquela terrível febre, aquela senhora passou a servir o mestre. Como conheço a fibra que a mulher tem, pois tem uma em minha companhia há 34 anos, sei que a sua necessidade maior era mesmo a de servir. Queridos, as contingências da vida a que estamos expostos nos levam a situações como estas, tanto na condição de assistidos, quanto na de assistentes. E precisamos, queridos, assumir posturas verdadeiramente cristãs e solidárias, quando o outro estiver na nossa esfera de ação. Revista-se então, queridos, do caráter de Cristo e faça o que é preciso fazer. Seja solidário, seja amigo, seja companheiro. Preste atenção nas necessidades do seu semelhante. E esteja pronto a servir a Jesus. Que Deus possa te abençoar. Amém.